E eu quero chamar ao palco, porque como a Branca disse, são pocket palestras. É quase que a experiência de você estar curtindo uns Reels, ou no TikTok. Você vai passando e isso vai ser muito dinâmico, ok? Então, gostaria de convidá-los. Quando a gente colocar a tela do palestrante aqui, tem um QR Code para você conhecer um pouco mais o trabalho dessa pessoa. Se de repente ela apresentar um slide que você achar muito interessante, uma imagem, alguma fala, e você quiser fotografar, postar em algum lugar, você já está seguindo esse palestrante. Então, eu convido você para sempre poder fazer esse movimento de seguir esses 10 palestrantes que subiram ao palco aqui. E, sem mais demoras, eu quero chamar ao palco aqui ela, que é mestre em educação pela FGV, com especializações internacionais na Universidade da Califórnia e de Walt Disney, consultora do reality show Porto Desafio, que é uma afiliada da Globo, um programa que acontece lá em Santos, de onde ela vem, direto de Santos para Brasília, com uma metodologia única, que reúne neurociência, gestão empresarial e liderança. Ela também é comentarista lá na TV em Santos. Com certeza ela vai revelar para nós como a verdadeira mudança começa. Melhor ainda, onde a verdadeira mudança começa. Com vocês no palco, Lara Matos! Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde! Gente, é um prazer estar aqui, principalmente por 2 motivos. O primeiro deles, eu adoro fazer o que eu faço, mas o segundo é que eu estou em Brasília com vocês. Brasília, para mim, tem uma memória afetiva muito grande, porque eu adoro rock, como eu estava conversando com o Zé em um dos almoços, e Brasília é a capital nacional do rock, então é um prazer estar aqui, muito bom para mim. Bom, vocês já conhecem aí um pouquinho de mim, né? O Ricardo teve a honra eu tive a honra de ser apresentada pelo Ricardo. Falei para vocês que eu gosto de rock. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês e eu já começo fazendo algumas perguntas. Quem aqui quer emagrecer? Levante o braço. Vamos lá. Opa! Deixa eu ver. 1, 2, 3, 9 mil. Nossa! Todo mundo quer perder peso e emagrecer, né? Mas fazer essa pergunta após o almoço é um pouquinho complicado. Então, agora eu vou mudar a pergunta. Quem aqui quer ter mais dinheiro no bolso? Levanta o braço. Ah, muito bom. Ser rico e magro é o que todo mundo quer, né, seus engraçadinhos? Agora, alguém aqui gostaria de falar inglês fluentemente? Muito bom. Agora, uma outra pergunta alguém gostaria aqui de ser disciplinado? Estou vendo que diminuiu o número de pessoas que levantou a mão, porque ser disciplinado significa mais ou menos acordar entre 4h30 e 5 horas da manhã todos os dias, para você fazer exercício, e além disso, você vai precisar controlar aquele chocolatinho que você come todo dia, porque de alguma forma ele tira o seu estresse, ou você vai ter que diminuir a ingesta daquelas bebidinhas alcoólicas no final de semana, que te deixam alegrinho para você perder a barriga, ou mesmo estudar muito para passar em outro concurso público que te remunere melhor. Não é isso? É isso que a gente quer? Na realidade, as pessoas querem o resultado da disciplina. Mas as pessoas não querem ser disciplinadas. Mas vocês concordam comigo que resultado e disciplina não se dissociam? Eles andam juntos, porque se você teve disciplina, você tem resultado. E se você teve resultado, você teve disciplina. Então eu, Lara, como líder, e inclusive no meu trabalho, onde eu desenvolvo pessoas para assumir cargos de liderança, trago hoje para vocês um tema que é fundamental para a minha atuação profissional, e eu espero que também seja para vocês. E o tema é disciplina, que foi muito, inclusive, o que os meninos falaram pela manhã, quem teve aqui o prazer de estar com eles. Portanto, discipline-se. Afinal de contas, tudo começa em você.
Aí você pode estar se perguntando, mas Lara, por que esse tema? Então, eu descobri recentemente que as pessoas me veem como alguém disciplinada. E aí eu quis investigar essa história. Bom, as pessoas me veem como alguém disciplinada porque eu gosto muito de fazer duas coisas que a maioria das pessoas não gosta. Eu gosto muito de fazer atenção com frequência e consistência, essas duas coisas. Uma delas, gente, é suar a tanga. Vocês sabem o que é suar a tanga? É malhar mesmo, é como a gente chama lá em Santos. Exercício físico, eu adoro, não vivo sem. E a outra é comer direitinho. Eu adoro comer direitinho, gente. Dificilmente vocês vão me ver trocar aí um prato bonito de comida por um sanduíche. Sabe aquele arroz e feijão quentinho, com aquela proteína sequinha, saladinha bonitinha? Como a gente comeu aqui no almoço, que estava delicioso? Então, eu não consigo não fazer isso. Isso já faz parte de mim. Porém, tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Eu sou disciplinada para atividade física e para alimentação, mas eu não sou disciplinada para um monte de coisa. Eu não sou disciplinada para cursos online, eu não sou disciplinada para escrever livro, eu não sou disciplinada na organização dos meus papeizinhos, das minhas anotações. Se vocês observarem minha mesa de trabalho, vocês vão falar que ela é a Lara da disciplina. Mas aí eu fui tentar descobrir por que eu sou disciplinada para atividade física, para alimentação. E eu descobri que eu tenho medo da finitude da vida, é isso mesmo. Eu tenho medo de morrer, mas, importante, por aquilo que eu tenho controle. Se eu estiver no avião e o avião cair, azar, eu não tenho controle sobre isso. Agora, eu morrer de um enfisema pulmonar porque eu decidi fumar a vida inteira e não parar, isso não cola para mim. Então, segue o primeiro aprendizado. Você só será disciplinado por aquilo que para você tem um nobre motivo. Não se esqueçam disso. Agora, todo comportamento disciplinado, ele garante uma recompensa. Então, você, enquanto servidor público, precisa entregar as coisas no prazo. Se você for disciplinado para isso, você vai ter uma recompensa, que é o quê? Seu bem-estar, sua paz. Pô, cumpri aí com o meu papel. Porém, só haverá frequência e consistência se houver um motivo. Qual é a importância de eu cumprir com os meus prazos? Além de repente, eu ter uma paz espiritual. Eu posso, sei lá, crescer na minha carreira pública, eu posso agradar mais o meu chefe. Disciplina é uma palavra que vem do latim, e olha o que ela significa. Aquele que aprende, ou seja, a disciplina é treinável, pessoal. É um comportamento que você pode desenvolver. Eu quero que vocês pensem agora em uma pessoa que para vocês é uma pessoa de sucesso. Pensou? Gente, independentemente do que é sucesso para você. Se alguém rico, se algum esportista, se alguém que comprou uma casa própria, não importa. Pensaram agora nessa pessoa, ok? Eu não conheço essa pessoa, mas eu garanto para vocês que para esse resultado que vocês julgam como sucesso, essa pessoa foi disciplinada. A disciplina implica em responsabilidade, a palavra já diz. Responder por algo que você quer como resultado. Se você quer passar num concurso que é extremamente concorrido e você vai precisar estudar além da média, caberá você escolher se você vai passar o domingão aqui no Lago Paranoá ou se você vai colocar a cabeça nos livros para estudar. Mas, Lara, qual que é a escolha certa? Qual é a errada? Gente, não é uma questão de juízo de valor. É a escolha que mais responde ao seu objetivo. A disciplina implica também em compromisso com você mesmo, ou seja, final de semana você comeu demais, bebeu demais, está tudo certo. Porém, na segunda-feira de manhã, você acorda muito ruim, desanimado, cansado, com fígado mal, e aí o seu dia já não é produtivo, e na terça-feira, na quarta-feira, você só vai recuperar na quinta para começar tudo de novo. Então, cabe a você, no próximo domingo, ter o compromisso de beber e comer menos, para você ter a recompensa de uma segunda-feira melhor. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Tem lógica. Mas, por que então é difícil ser disciplinado? Quem aqui se vê como uma pessoa disciplinada? Deixa eu ver. Muito bom. Foi como eu disse, provavelmente vocês sejam disciplinados para algumas coisas,
provavelmente vocês não sejam disciplinados para outras. Faz parte. O que eu quero que vocês pensem é justamente o que faz com que eu possa melhorar a minha disciplina. E eu fui buscar isso na minha história. Bom, meus pais tiveram 2 filhos, eu e o meu irmão. Minha mãe cuidava de todos nós e meu pai estava no controle, gente. E que controle! A minha casa parecia uma empresa de cultura de resultados. Notas baixas e repetir de ano, nem pensar. Hora para dormir, hora para acordar, mas enfim, ainda que houvesse muito rigor, tinha muito amor, atenção a outro aprendizado. Amor é valor e você só mantém disciplina sobre aquilo que para você tem muito valor. Meu irmão quebrou algumas regras, mas eu não. Por que será que eu não quebrei regras? Porque eu percebi que quando eu era disciplinada, eu tinha a atenção do meu pai. Disciplina, atenção, amor, para mim tinha valor. E isso fez com que mudasse a minha forma de pensar e agir na vida adulta. Eu fui uma atleta disciplinadíssima. Vocês têm ideia de quantas Páscoas eu passei chorando porque eu não podia comer chocolate? Vocês podem pensar, que bobeira é essa, Lara? Mas isso mexe muito com o seu psicológico. Eu não podia comer e eu não comi. Gente, essa história justifica o meu comportamento. Agora eu quero que vocês pensem na história de vocês. Quais os gatilhos da sua história que justificam os seus comportamentos hoje? Sendo assim, você é disciplinado somente para aquilo que para você tem grande valor. Ter a atenção do meu pai era importante. Por isso que eu era uma pessoa disciplinada. E pessoas disciplinadas são responsáveis pelos resultados das suas escolhas. Atenção, sejam eles bons ou ruins. Mas ainda assim eu quero entender mais sobre disciplina e eu fui buscar as respostas na neurociência. E agora é um momento bastante importante. A gente precisa entender como o cérebro entende isso. O cérebro é basicamente dividido em 2 regiões. A parte racional, que é aqui na frente, e a parte emocional. Todo planejamento, gente, inclusive o financeiro, como nós ouvimos de manhã, ele se dá na parte racional. Porém, as recompensas de um planejamento, elas são de médio e longo prazo. E aí, quem aqui planeja e começa a dieta segundas? Só eu? Muito bom, mas vem cá, quem é que mantém na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Ih, você já perdeu o timing da dieta. Agora, por que o teu cérebro, ele decide diferente na terça-feira, sendo que você planejou começar e manter a dieta na segunda? Porque é o seguinte, você comeu certinho no seu café da manhã, comeu direitinho no seu almoço, aí chegou na quarta-feira, você já estava cansado, trabalhou demais, pediu a pizza e a recompensa do presente é totalmente tomada pela emoção. Então, toda vez que a emoção, ela mela o seu plano, fazendo com que você vá buscar a recompensa do presente ao invés da recompensa do futuro, significa que aquela recompensa daquele plano, pessoal, não tem muito valor para você. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, você poderia escolher agora entre estudar para uma prova, assistir Netflix ou comer uma fatia de bolo. O que você escolheria? Depende, Lara. Se a prova for amanhã, eu vou escolher estudar. Agora, se a prova for mês que vem, provavelmente você vai escolher algo que te dê uma recompensa no presente, que ela é muito mais emocional. Ou você vai assistir Netflix, se você estiver muito cansado, ou você vai comer a fatia de bolo, se você estiver com fome, porque, inclusive, é um mecanismo de sobrevivência. Ainda entendendo como o cérebro funciona, eu vou trazer para vocês aqui, em termos práticos, como é que a razão e a emoção podem trabalhar a favor da nossa disciplina. Então, vamos supor que você decida emocionalmente, porque as tomadas de decisão, elas são de cunho emocional. Eu quero ser uma pessoa magra. Por quê? Porque eu me sinto melhor, eu não quero ter doenças, eu quero entrar naquela roupa, eu quero me sentir bem comigo mesma. Logo, você precisa fazer um plano, você precisa colocar o seu racional ao seu favor. Então, façam basicamente 3 perguntas, e elas começam e terminam com como. Como que eu posso ser uma pessoa magra, considerar que eu quero muito isso? Logo, você precisa entrar na academia, por exemplo.
Agora, como é que eu faço para entrar na academia? Custa dinheiro. Então, você vai precisar ter esse dinheiro. Agora, como que eu posso ter esse dinheiro? Opa, eu vou passar a gastar menos, como a gente aprendeu com Gustavo Cerbasi. Se o valor dessa recompensa para você é muito grande, você consegue colocar esse plano em execução. Vocês entendem que tudo se baseia no valor da recompensa? Sendo assim, eu quero que vocês tenham respostas basicamente para 4 perguntas. A primeira delas é, para toda escolha, pessoal, qual a recompensa? Você tem que ter isso muito claro. E a segunda pergunta, ela tem valor para você? Se essa recompensa tiver valor, logo, ela te motiva. E ela te motiva para ação. E aí o que falta para uma execução? Mas ela precisa ser constante, com frequência e consistência. Para você pensar, ao ter disciplina, você assume o controle das suas ações. E isso pode sim gerar resultados positivos para a sua vida. Jim Collins, um grande consultor americano, ele diz que empresas feitas para vencer são feitas basicamente de 3 pontos. Primeira delas, pessoas disciplinadas, com pensamento disciplinado e execução disciplinada. Por experiência, gente, líderes disciplinados, eles entregam mais resultados. Sabe por quê? Porque eles transferem o comportamento disciplinado da sua vida pessoal, com grandes recompensas, para o trabalho. E como eu aprendi com a minha mentora Branca Barão, ao ser disciplinado, seja firme consigo, porém, não seja rígido. Muito obrigada. Obrigado, Lara. Sabe, quando você estava falando aqui, eu notei 2 coisas que eu curti pra caramba. Primeiro, só mantemos disciplina sobre o que tem valor para nós. Isso, Rick. E as emoções melam os meus planos. Isso. Anotou? Já melou tudo meus planos esse ano. Eu tinha plano de perder 10 quilos, agora só faltam 13. Tá difícil. Você Lara, tá um moço muito emocionado. ou talvez eu falar com o alfaiate para ele dar uma alargada. O problema é ele. Lara, obrigado, viu? Obrigada, maravilhosa. gente, obrigada. Mais aplausos para Lara Matos!